Oi, crianças, tudo bem? Que bom encontrar vocês de novo aqui. Hoje a gente vai continuar a lição que a gente está aprendendo essa semana, mas antes da gente seguir para a história, eu quero voltar com vocês lá no texto para nossa memorização. Está lá em Mateus 28, no verso 19. Dessa vez vocês vão falar junto comigo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Lembraram? Mais uma vez. Vão e façam discípulos de todas as nações. Muito bem. Hoje, na quarta-feira, a gente vai aprender o que aconteceu de ruim na viagem de Paulo e Barnabé. Vocês lembram que ontem eu falei para vocês que João Marcos voltou para casa porque ele ficou com saudade? E agora, Paulo e Barnabé continuaram a viagem sozinhos. Vamos ver o que aconteceu de ruim nessa viagem deles. Bom, eles voltaram da ilha de Chipre e voltaram para Antioquia, lá onde eles tinham começado a viagem, porque eles tinham uma parte importante da missão para fazer lá. Então, Paulo e Barnabé entraram no barco, seguiram pela região de Perge até chegar em Antioquia. Quando eles chegaram nessa cidade, essa cidade tinha uma sinagoga. Sinagoga é uma igreja. Então, naquela cidade, tinha outros crentes que estavam frequentando a igreja. Então, no dia de sábado, Paulo e Barnabé decidiram ir lá na igreja junto com os irmãos. Então, Paulo e Barnabé foram até a igreja junto com os irmãos, onde lá estavam todos os irmãos reunidos, estudando a palavra de Deus. E nesse dia, eles estavam estudando várias coisas. Eles estavam estudando sobre a lei de Deus, estavam estudando sobre os mandamentos que Deus tinha para cada um de nós, leram sobre os profetas da Bíblia que viveram antes da época de Paulo, até que no meio do sermão, alguém da igreja percebeu que lá no fundo estava Paulo e Barnabé. E sabe o que eles falaram? Eles falaram assim: irmãos, se vocês têm alguma mensagem para dar para a gente, se vocês têm uma mensagem de ânimo para ensinar, por favor, a gente quer dar a oportunidade para vocês falarem, ensinem a gente. Então Paulo aproveitou essa oportunidade, foi lá na frente e começou a pregar para eles. E Paulo pregou muitas coisas legais. Só que naquele dia, tinham pessoas na igreja que não gostaram da pregação de Paulo. Paulo pregou sobre o povo de Israel, lá no passado, quando eles eram escravos do Egito e Deus abençoou e através de Moisés eles libertaram o povo de Israel. Depois Paulo falou sobre a família de Jesus, quem eram os pais, os avós e os bisavós de Jesus, e os irmãos descobriram que Jesus era parente de Davi. Depois do rei Davi, veio o filho de Davi, que veio seu filho, que depois veio Jesus. Então, Davi fazia parte da família de Jesus e eles ficaram bem surpresos. Depois, Paulo falou sobre Jesus ser o Filho de Deus. Naquela época, muitas pessoas não acreditavam que Jesus, homem, era o Filho de Deus. Porque eles pensavam assim: como um ser humano pode ser o Filho de Deus? Mas a gente sabe que Jesus era o Filho de Deus. E Paulo não teve medo. Paulo foi lá na frente e falou: Jesus é o Filho de Deus. E naquele dia, tinha algumas pessoas importantes, alguns líderes judeus, que não gostaram do que Paulo falou. Sabe por que eles não gostaram? Porque os líderes judeus, que eram os líderes do povo que dizia ser o povo de Deus, eles estudavam a lei de Deus, eles sabiam de tudo, mas eles não faziam de coração. Eles faziam só porque era uma regra, eles guardavam a lei de Deus só porque era uma regra, mas eles não faziam de coração, eles não amavam a Jesus. E acontece que quando Jesus foi crucificado aqui na terra, as pessoas que crucificaram Jesus eram os líderes judeus, porque eles não acreditavam que Jesus, homem, era o Filho de Deus. E Paulo foi lá na frente e falou isso: Jesus é o Filho de Deus, e ele foi crucificado pelos líderes judeus. E agora, o que será que aconteceu com Paulo? Porque ele falou uma coisa muito séria, as pessoas ficaram muito ofendidas com ele. Mas eu vou contar para vocês só amanhã. Essa história está ficando muito interessante. A parte principal dela vai chegar amanhã e eu espero vocês aqui, vocês não podem perder. O que vai acontecer com Paulo? Ele acabou de acusar os líderes que eles que mataram Jesus. E agora o que vai acontecer? A gente vai descobrir só amanhã, tá bom? Eu espero vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.